Olá, amigos do Alvorecer. Estamos aqui mais uma vez reunidos virtualmente ainda, mas esperamos que talvez da próxima vez já possamos estar juntos, né, fisicamente. Vamos torcer para que isso aconteça o mais rápido possível. Então nós vamos hoje fazendo essa nossa prece, nos ligando à nossa casa, ao alvorecer, aos mentores de luz que aqui nos ajudam sempre. E vamos fazendo uma prece à Mãe Maria de Nazaré. Querida Mãe, vamos neste dia agradecendo por tudo que temos e vamos pedindo a Ti, Senhora, que nos acolha, que nos cubra com Teu manto divino, cheio de luz, que nos ampare, que nos proteja e que nos guie, hoje e sempre. Graças a Deus. O nosso tema de hoje é Lar, um lugar para crescer. Então vamos começando com uma poesia de Arthur Venâncio sobre o lar. Lar, reino de amor, abra seu coração e ame. Ame a todos, principalmente sua família, abençoada a ti destinada. Vivemos sempre de acordo com as diretrizes de Deus. É na família temos os elementos necessários para o crescimento físico, espiritual e mental. Cultivem a alegria de terem um lar. Agradeçam sempre a benção do lar que possuem. Ele é o berço do amor. Família abençoada. Arthur Venâncio. Vamos buscar para esta reflexão, né, do lar. Eu não tenho o recurso de colocar fotos, né? Eu ainda tenho muito pouco equipamento para fazer vídeo, mas olha aqui, eu tirei deste livro aqui, Jesus no Lar. Este livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, editado pelo espírito de Neio Lúcio. Neste livro simples, de linguagem muito simples, que eu acredito que tenha em PDF, Jesus relata os acontecimentos. Ele aproveitou essa reunião que se fazia na casa de Simão Pedro e ele tirava as lições das coisas que eles conversavam, do dia a dia deles, que se reuniam lá, como nós fazemos o nosso evangelho no lar, muitas vezes com a família em volta, e cada um pode comentar do que aconteceu naquele dia. E Jesus, ele tirava aquelas lições do cotidiano mesmo das pessoas, né? Então esse foi a inspiração de Nélio Lúcio aí para escrever o Jesus no Lar. E neste dia, a sogra de Pedro, ela pergunta: Senhor, afinal, o que vem a ser a nossa vida no lar? Ao que Jesus responde: o lar é a escola das almas, templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, o forno reparador. Então vamos refletir um pouquinho sobre isto, né? O que vem a ser o cadinho santo? O cadinho é uma peça de ferro, não é, que se aquece para derreter um metal pesado, né? O cobre, o ferro, o ouro, o metal. E Jesus comparou esse cadinho ao nosso lar. Por quê? Porque nós habitamos esse lar que nos foi destinado através da reencarnação para nos ajustarmos
com as pessoas da nossa família, que nascemos no mesmo lar. Então não é por acaso que nascemos naquele lar. A reencarnação é nos dada como benefício para nós continuarmos o nosso aprendizado, para pararmos as nossas arestas, quer dizer, tirarmos defeitos, melhorarmos, evoluirmos e principalmente nos ajustarmos com as criaturas com quem nós ainda temos algum problema ainda, que nós ainda não conseguimos nos perdoar, nos ajustar. Então muitas vezes nasce no mesmo lar pessoas com muito ajustes a serem feitos. Então o lar, através do amor, que nós nascemos com esse amor embutido na nossa família. É muito difícil alguém dizer que não gosta do seu pai, ou de sua mãe, ou de seus irmãos. Nós temos dificuldades, isso é diferente, né? Nós temos desacertos, nós podemos não gostar tanto deles, mas nós gostamos sim. E isso nos ajuda a esse ajuste mesmo, né? A este cadinho, sabe? Então nós conseguimos colocar ali todas as coisas que nós precisamos para tirar mesmo, aparar essas arestas. Então isso tudo é feito no nosso lar, né? Então nessa grande escola das almas. Então é no nosso lar que nós vamos crescer e aprender, né? Então não adianta nós fugirmos dessa escola. Por exemplo, aquele parente difícil que nós temos, ele pode ser o professor rígido, né? Que nos ensina com eficiência, sem a qual nenhuma vitória se estabelece. Então é nos tropeços, é no dia a dia, é quando você tropeça. O que acontece quando nós tropeçamos? Nas dificuldades, nos problemas, não é? Nós avançamos à frente. A gente pode até cair meio de lado assim, né? Mas nós, quando levantamos, a gente tá um pouquinho para frente, sim. Então é isso que os tropeços nos fazem, realmente nos impulsionam mesmo à frente, né? E nós temos aqui, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: na Terra o homem precisa conviver com o mal para dar valor ao bem. Precisa da noite para dar valor ao dia. E precisa da doença para dar valor à saúde. Então são aprendizados. Esse aqui está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá, sempre recorrendo ao Evangelho, sempre recorrendo aos ensinamentos de Jesus, né? E aí nós vamos ter alguns remédios que a espiritualidade sempre nos recomenda. Então seria calma, paciência, compreensão, empatia, humildade, perdão, gratidão. Temos que exercitar, gente, não adianta a gente fugir da escola, não adianta. Então é só com calma, paciência, compreensão, empatia, né? Humildade, perdão, gratidão. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a gratidão, porque gratidão é sermos gratos, sabe? Fazer uma prece agradecendo sempre, pela manhã, à noite, agradecendo, porque a gratidão, ela nos leva ao contato de espíritos muito evoluídos, sabe? A espiritualidade maior mesmo. A gratidão nos põe em contato, nos ajuda a chegarmos à espiritualidade maior. Então, gratidão, prece. Não vamos esquecer, porque nós estamos aí, embora um pouco perdidos aí, não temos o que fazer muitas vezes, ou então por não ter aquela rotina
diária de levantar tal hora, trabalhar, não sei o que, né, comer tal hora, a gente bagunça um pouquinho tudo e nós ficamos um pouco perdidos nisso tudo. E não podemos nos perder, principalmente não em esquecer de fazermos as nossas preces, sabe? A importância de uma prece logo de manhã, ela vai nos ligar ao Pai Criador, ela vai nos ligar aos espíritos superiores que nos ajudam. Porque se nós levantarmos e já reclama, já babá, não sei o que, não faz prece, não faz nada, sabe? Sai resmungando, o que vai acontecer? Nós vamos nos ligar àqueles espíritos que estão vibrando nesta faixa, sabe? Da reclamação, da desolação, sabe? Do mau humor. Ao passo que se você fizer uma prece, você vai se ligar aos bons espíritos, aqueles espíritos que vibram numa frequência melhor. Olha a grande importância para você ter um dia bom, é como você começa o seu dia, sabe? Então não tem assim desculpas, né? Nós precisamos criar essa rotina de termos um tempinho para esta prece. Se você acha que você levanta e já tem problema com a criançada, já tem que fazer logo um café correndo, levanta um pouquinho mais cedo, sabe? 10 minutinhos já resolve. Fica lá, nem que for lá dentro do seu banheiro, mas faça uma ligação com Deus, com o plano maior. Não tem outra escapatória, gente, não tem. Isso vai nos ajudar e muito. O que eu quero lembrar também, que nós não podemos esquecer, principalmente nos dias de hoje, nunca, né? Mas o Evangelho. É o Evangelho e colocar a água para fluidificar. Então, não coloca um copinho, uma garrafinha, não. Coloca uma jarra, sabe? Uma jarra boa de água, para que a espiritualidade possa fluidificar essa água. Eles não cobram pela água que fluidificam, então não precisa economizar, sabe? Um copinho pequeno, não. Coloca uma jarra e vai tomando água fluidificada. E pense, enquanto você toma essa água, você pensa, esse é o meu remédio, esta é a minha vacina, este é a minha cura. Pense assim e assim se fará. A fé, o que Jesus dizia no Evangelho? A tua fé te curou, não é verdade? Então vamos exercitar essa nossa fé, não se deixar levar, sabe, por derrotismo. Tudo bem que a gente sabe que as notícias não são animadoras, mas também a gente sabe que Deus está no comando e que nós estamos caminhando para uma terra melhor. Nós estamos num período de transição para um mundo melhor. Então são os acontecimentos que precedem a esta melhora para o nosso planeta, a esta melhora espiritual para nós. Então vamos pensar sempre no melhor. Algumas considerações, né? A própria morte é eficiente professora. A decepção é a mestra que nos ensina a discernir o estado errado. Então, quando nós estamos muito depressivos, né? Então, nós estamos no caminho errado. Vamos procurar, sabe? Vamos procurar melhorar, vamos procurar caminhar para frente. André Luiz nos disse uma frase: aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições que se façam portadoras. Nada acontece por acaso, embora nos pareça ao contrário. Até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Não vamos nos esquecer disso, não é verdade? Então a história que eu falei do empurrão, de você tropeçar e cair à frente, aí. Às vezes o que nos parece um mal é auxílio espiritual, sabe? Aí nós procuramos, nós temos aquele auxílio mesmo, porque nós precisamos do mal para chegar ao bem muitas vezes. E como nos diz a música de Adoniran Barbosa,
Quem que não conhece, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. É verdade. Mas no Evangelho, já muito antes disso, Jesus disse que ninguém tem o fardo maior do que pode carregar. Então, o nosso fardo é talvez no tamanho certo, né? Nós não temos um fardo maior que nós não possamos carregar. Verdade, né? Então, agora nós vamos falando tô olhando minhas colinhas aqui, né? Que vocês já viram, RG vencida, fica difícil de estar lembrando de tudo, né? Que a gente precisa falar. Então, assim, olha, eu estive pensando esses dias no criar memórias. O que é isso, criar memórias? Porque assim, eu estava recordando de coisas de quando eu era criança. Esse tempo, né? São tempos idos. Eu me lembro de uma coisa que eu gostava muito. Eu tinha lá, talvez os meus 10 anos, eu não sei, né? Não tenho ideia. Mas o meu pai, ele plantava uma horta no fundo do quintal e também mandioca. E dava uma mandioca, que eles chamavam de mandioca branca. Ela desmanchava assim, sabe? Era um pouquinho só a fervura lá, ela já desmanchava. E minha mãe cozinhava essa mandioca e eu ficava esperando ali, já com o pratinho na mão. E assim que ela saía bem quentinha, eu já punha, colocava açúcar em cima e comia. Nossa, como eu gostava daquilo, gente. Olha um pouco há quanto tempo, não é? E essa memória ficou, né? A memória ficou. Eu lembro disso. Então eu estava pensando, como nós estamos aí nesse período em que nós estamos mais aí enclausurados, né? Na nossa casa, com nossos filhos, com nossos netos, talvez sozinhos, mas vamos criar coisas boas. Se você está sozinho, procura ler um livro que te marque, sabe? Pega lá Paulo Estevam. Nossa, você não vai esquecer pro resto da vida. Você vai pensar assim, nossa, eu aproveitei aqueles dias para ler aquele livro. Ou então, se você está com crianças, com os netos, procure criar suas memórias. Eu tenho algumas. Quando minhas filhas eram pequenas, o pai delas, uma época, ele trazia uns doces. De sexta-feira, ele passava na doceria e trazia uma bandejinha de doces para as crianças. Elas amavam isso. Até hoje, elas lembram disso, sabe? Então, ficou umas memórias boas daquela época. Então, vamos construir essas memórias de hoje para os seus netos, para os seus filhos, para alguém lembrar disso que aconteceu durante esse período aqui da quarentena. Por exemplo, outro dia eu estava na casa da minha filha e nós fizemos uns pasteizinhos, um prato polonês chamado pierogi, não sei se alguém talvez conheça, mas é uma massa de macarrão que você abre, você pega bolinhas e abre bem fininho, coloca recheio, fecha e você cozinha na água e depois serve com, olha só, com bacon frito ou torresmo. É bem engordativo assim. Mas a minha netinha, a Letícia, ela amou fazer isso, ela adorou e ela fazia com tanto capricho, sabe? Os mais bonitos foram ela que fez. E então outro dia ela estava falando, nossa avó, que coisa boa que a gente aprendeu, não é verdade? Então vamos tentar criar mesmo essas memórias. O papai de hoje em dia, ele pode ser um expert em fazer pipocas. Olha lá. Primeiro começa, não é? O carinho de comprar a pipoquinha já, o saquinho prontinho para pular no micro-ondas. Mas você faz lá a pipoca, coloca. Aí, ó, o mérito do papai. Ele vai colocar umas combuquinhas pequenininhas para cada um, não é verdade? O carinho de perguntar, você quer a pipoquinha com manteiga, quer com sal, né? Cada um gosta de um jeito. Aí esse papai vai se sentar e comer junto com os filhos, porque não adianta só fazer a pipoca e sair lá pro seu computador ou fazer...
Não, ele tem que ter o carinho de comer junto com as crianças, ou com os netos, com quem for, né? Então assim nós vamos adquirindo memórias. A mamãe, o que a mamãe pode fazer? Não é verdade? A mamãe pode fazer bolinhos de chuva, por exemplo. As mamães de hoje talvez não saibam, né? Mas a vovó sabe, com certeza a vovó sabe fazer bolinho de chuva. E ainda polvilhar com açúcar e canela por cima. Vocês já viram coisa melhor? Quem nunca comeu bolinho de chuva ainda? Ah, todo mundo já comeu, não é mesmo? Então é isso, são as memórias. Por exemplo, brincadeiras, o brincar de mímica. Nossa, rende horas de brincadeira, horas. Você escolhe um tema lá, um bicho, um nome de filme, um nome de novela, alguma coisa. E aí o outro faz mímica e todos tentam adivinhar. É muito bom, minha gente. E isso vai criar lembranças boas. Então são coisas boas que nós podemos fazer nessa época, que às vezes a gente fica aí deprimido, achando que não tem nada de bom para fazer. Ah, tem, claro que tem. É só termos a vontade, não é? De fazermos tudo isso. Eu tenho também um caso aqui que eu encontrei e que eu achei assim muito bom. Assim, ao completar 50 anos de matrimônio, o casal foi entrevistado por um repórter que desejava saber o segredo de uma união tão duradoura, 50 anos, né? O primeiro a responder foi o marido. Aí ele disse: "Você conhece o pão bengala? Sabe a bengalinha compridinha, deliciosa? Eu adoro o bico deste pão, mas desde que casamos eu o corto e dou para minha mulher." O repórter voltou-se então para a mulher, a esposa, e perguntou-lhe: "E para a senhora, qual é o segredo?" Ela, olhando para o homem, respondeu: "Eu detesto o bico do pão. Há 50 anos eu o estou comendo sem reclamar." Então é assim, minha gente, às vezes a gente precisa pensar um pouquinho antes de só pensar em, porque eu não aguento aqui, eu vou terminar esse casamento. Vamos dar pelo menos alguma chance, né? Usar de calma, de paciência, de resiliência um pouquinho, porque assim a gente precisa de um equilíbrio, de um ceder um pouco aqui, o outro um pouquinho ali, para tentar um ajuste, porque talvez seja este o lar que nós estamos criando, não é? É o lar que talvez seria aquele nosso cadinho santo, não é? A gente não está aqui fazendo apologia ao sofrimento, a nada disso, mas é só termos talvez um pouco mais de aceitação, um pouco mais, não sair chutando tudo logo nas primeiras dificuldades, porque hoje em dia a gente vê muito essa intolerância, essa falta de paciência mesmo, né? Então, assim, nesta época aqui, nós estamos um pouco carentes mesmo, não é verdade? Nós estamos precisando de coisas boas, nós estamos precisando de carinho, nós estamos precisando de um abraço, não é verdade? Então, eu tirei daqui também esse livro, Lindos Casos, de Dr. Bezerra. Essa história que eu achei assim, eu gosto muito dela, eu já contei no Alvorecer, já contei em outros lugares também, porque eu acho de um exemplo assim muito bonito. Então é assim, um dia, Dr. Bezerra de Menezes, ele vinha descendo as escadarias da Federação Brasileira, uma escadaria, e ele vinha cansado, ele vinha depois de um dia todo de trabalho, ele vinha de palestra, de passes, de trabalho mediúnico, já tarde, né? E vinha descendo aquela escadaria, pensando se tinha feito o melhor que ele podia.
E ele olha e vê assim, lá embaixo, um senhor todo desalinhado, com o cabelo despenteado. E ele, com os olhos do coração que ele os tinha, ele pensa, é mais um caso para mim. Aí ele vai se chegando, o homem caminhando para ele, ele caminha para encontrá-lo. E essa criatura diz, doutor Bezerra, eu estou desempregado, tenho mulher, 2 filhas, uma está febril, eu também estou um pouco febril, a gente não tem mais nada em casa, não tem alimento, não tem mais nada, não tem emprego. Aí o doutor Bezerra olha, enfia a mão no bolso, gente, ele só achou o passe do bonde. Aí o doutor Bezerra pensa, meu Deus, o que eu posso fazer? Aí ele olha para o céu, pede para o seu anjo protetor que lhe inspire alguma coisa, porque ele precisa ajudar aquela criatura, ele precisa ajudá-lo. Aí ele fala para esse senhor, meu amigo, você tem fé em Deus? Você acredita? Ele fala, eu tenho muita fé, doutor Bezerra, tenho muita fé. Então o doutor Bezerra dá um abraço naquele homem, mas ele dá um abraço com todo o carinho que ele tem, né? E ele tem muito, com toda a vontade de ajudar. E ele fala para ele, olha, você chega em casa e dá esse abraço da sua mulher, nas suas filhas, e se despede daquela pessoa, né? Aí, coitado, ele sai preocupado, achando que devia ter feito mais, mas ele não tinha o que fazer. Até o anel de formatura, nessa época, ele já tinha dado, não é? Então, ele realmente não tem o que fazer. Ele vai embora e aí, passado uma semana, ele já tinha até esquecido, porque são tantos casos, sabe? O doutor Bezerra atendia no consultório, no centro, tinha muita coisa que ele fazia o tempo todo. E aí, quando ele vai novamente descendo aquela escadaria da federação, ele vê novamente aquele senhor, mas naquele dia ele já estava com o cabelinho penteado, ele já estava mais alinhado, e ele vem vindo em direção ao doutor Bezerra, sorrindo, e ele fala, doutor Bezerra, eu vim te agradecer a um milagroso abraço. Naquela noite eu fui para minha casa, abracei minha mulher, minhas filhas, dei um copo d'água para cada um, e eles dormiram como se tivessem se alimentado. No outro dia, minha filha já estava sem febre, eu estava sem febre, e lembrei de procurar um amigo, e este amigo me levou a um outro e me deram um emprego. Doutor Bezerra, que abraço milagroso, que Deus te abençoe. E assim, este grande abraço, essa grande lição, porque nós às vezes achamos que não temos nada para dar, mas nós temos. Nós sempre temos alguma coisa para dar, nós temos amor, nós temos boa vontade, sabe, escutar um amigo que está precisando, então sempre vamos ter alguma coisa para dar. Gente, eu tenho também uma mensagem aqui do nosso mentor Ismael, que é uma mensagem assim de um pouco de... que nos dá um pouquinho de esperanças, né? Então ele diz, queridos irmãos em provas neste momento único, cujas dificuldades são enormes, não deixem se abater, que a fé e o amor prevaleçam. Estamos ao lado de todos, sãos ou doentes. Permitam que os ajudemos. Não deixem que seus corações se fechem a Deus, aos mentores de luz que de todas as partes da galáxia para cá convergem para ajudar o planeta. A ajuda dá onde somos aceitos, aonde existe amor e aceitação. A doença é difícil, mas Deus é infinitamente maior, por isso tenham fé. Deixem seus corações receptivos à luz e ela entrará, tirando a doença, a tristeza
e colocando esperança e amor nos corações. Não se revoltem, isso só torna tudo pior. Pensem no melhor e nos convidem a entrar nos seus lares, abençoar seus corações, e faremos com que tenham forças para enfrentar as dificuldades. Logo passará. Acreditem, está caminhando para um auxílio muito grande. Continue orando, o mundo receberá breve auxílio, com muito amor e esperanças. Ismael, mentor Ismael. Então nós vamos percebendo, né, que nós podemos ter, sim, uma ajuda chegando. E assim, queridos, vamos novamente nos ligando a Deus, a Jesus, e vamos fazendo a nossa prece. Hoje nos ligando novamente em Mãe Maria, essa querida mãe, essa querida protetora do nosso planeta. Querida mãe, abençoe seus filhos, nos dê força, cura os doentes, alivia os sofrimentos, nos ajude nesses dias a passarmos por nossas provas, nossas dificuldades, para crescermos, passarmos com amor no nosso coração. Que nós possamos absorver todas essas luzes que você nos dá neste momento, querida mãe. Muito obrigado, Senhora, muito obrigado, graças a Deus. E assim, queridos, vamos encerrando mais esta reflexão e felizes, né? Felizes por podermos conversar, por podermos refletir sobre as coisas do Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre esses mentores queridos também que nos auxiliam sempre, nos ajudam a refletir, a evoluir, a pensar em coisas boas. Então não esqueçam de fazer a lição de casa, tomar aqueles remedinhos que nós falamos, os remedinhos espirituais, da paz, a paciência, a humildade, perdão, gratidão, colocar água, tomar água fluidificada, tomá-la como se fosse o seu remédio, sabe? Pensando na cura, pensando no amor, pensando que aquilo possa ser a sua vacina, a sua cura, a cura da humanidade. Assim, queridos, graças a Deus, muito obrigado, graças a Deus.